Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler Gálatas, capítulo 3, verso 14. 1 Coríntios 12, verso 13. Gálatas 3,14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 1 Coríntios 12, 13, pois também em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, graças a Deus. Depois de ressuscitar, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos durante um período de 40 dias. Atos capítulo 1, verso 3. Embora aparecesse e desaparecesse, eles nunca deixou os discípulos no dia da sua ressurreição. Ele apareceu-lhes e soprou-se neles como Espírito que dá vida. João 20, verso 22. E a partir desse momento, ele viveu não apenas entre os discípulos, mas também no seu interior. Depois desses 40 dias, o Senhor Jesus ascendeu aos céus, deixando os discípulos na terra. Durante os 10 dias que se seguiram, eles oraram continuamente em unanimidade. Depois, no 50º dia, houve um grande acontecimento: o derramamento da consumação do Deus triuno. Essa consumação é o Espírito composto, todo inclusivo e que dá vida do Deus triuno processado. Esse Espírito, a totalidade do Deus triuno, foi derramado sobre os 120 discípulos que representam o corpo de Cristo. A festa do Pentecoste tipifica o desfrute que os crentes neotestamentários têm do Espírito derramado como a totalidade do rico produto do Cristo ressurreto. A festa do Pentecostes era celebrada 50 dias depois da festa das primícias, o que indicava que o Espírito derramado é a totalidade do rico produto do Cristo ressurreto. O rico produto da ressurreição de Cristo inclui o Filho primogênito de Deus, Romanos 8, 29 e Hebreus 1, 6. O Espírito que dá vida, 1 Coríntios 15, 45b. Os muitos filhos de Deus, Romanos 8, 29. E a nova criação de Deus, 2 Coríntios 5, 17. Antes de ressuscitar, Cristo não era o Filho primogênito de Deus. Em ressurreição, ele tornou-se Filho primogênito de Deus. Do mesmo modo, antes da ressurreição, o Espírito que dá vida ainda não era. João 7,39. Cristo produziu o Espírito que dá vida mediante a sua ressurreição. Antes da ressurreição, Deus, além do seu Filho unigênito, não tinha filhos. Mas mediante a ressurreição de Cristo, todos nós fomos gerados de Deus a fim de ser os seus muitos filhos. 1 Pedro 1 e 3. Esses muitos filhos tornaram-se os muitos grãos, João 12, 24, que são os membros de Cristo, os irmãos de Cristo, a fim de constituir o seu corpo. 1 Coríntios 10, 17. Todos esses itens fazem parte da totalidade do rico produto do Cristo ressurreto. Agora Cristo tem um corpo, e esse corpo é o seu aumento, a sua ampliação, a sua extensão e até mesmo a sua expansão. Hoje nós fazemos parte da extensão de Cristo. Todas as igrejas locais são uma parte pequena da extensão universal de Cristo, que veio à existência no dia de Pentecoste. As primeiras 4 festas formam um grupo de grande importância. Isso inclui a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito consumado do Deus triuno,
processado a fim de produzir o corpo de Cristo, como a ampliação, o aumento, a extensão, a expansão do Cristo ilimitado e individual para o Cristo universal e coletivo. Essa expansão, como a ampliação, o aumento de Cristo, é na verdade o mesclar do Deus triuno, processado com o seu povo escolhido e redimido. Há tal mesclar no universo, um mesclar que é o que foi alcançado pela economia eterna de Deus e o cumprimento do desejo eterno de Deus. Podemos não ter muita percepção disso hoje, mas teremos a percepção plena disso na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o verdadeiro aumento, ampliação, expansão e extensão do Cristo todo inclusivo, imensurável e inescrutável, que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Todos nós somos partes do aumento de Cristo produzido no dia de Pentecostes. Amém.